Então, nesta noite, né, muito obrigado por você estar conosco mais uma vez aqui nesta sexta-feira à noite, onde nós teremos aí três temas bastante importantes para todos nós, né? A energia masculina e feminina, a harmonia dentro de nós. Esse será o primeiro tema, né, que nós iremos falar. E eu vou começar justamente falando sobre esse tema. É interessante que você já ouviu falar sobre energia masculina e energia feminina? Será que existe essa diferença mesmo? Interessante que nós vivemos em um mundo que é bastante acelerado, competitivo, cheio de cobranças. E no meio dessa correria toda, existe uma pergunta que quase nunca nós nos fazemos a nós mesmos. De onde vem a nossa força interior? Se você fez essa pergunta, de onde vem a minha força interior? Hoje eu quero falar algo sobre o que existe em cada um de nós. Independentemente de gênero, as energias masculina e feminina, elas estão lá. Essas energias, elas não têm a ver com se ser homem ou ser mulher. Não se trata disso. Então, o homem só tem energia masculina, a mulher só tem energia feminina. Não é assim que funciona. Tem a ver com como nós nos movemos no mundo, ou como vivemos no mundo que nós vivemos hoje. Como nos sentimos, como nós decidimos, até as decisões que você toma elas estão abalizadas nessa energia masculina ou feminina. Como criamos ou como nós nos relacionamos com as pessoas. Tem a ver com a energia masculina e a feminina. Quando essas duas energias elas estão em equilíbrio, como se fosse uma boa balança, nós fluímos, nós realizamos, nós conquistamos. Agora, quando elas estão em conflito, aí é um problema, porque nós travamos um conflito interno dentro de nós. Não sabemos lidar com situações simples da nossa vida. Então, vamos entender o porquê isso acontece. A energia masculina, só para você entender, ela é a energia do fazer, do realizar. É o movimento, é a direção, é a objetividade, é a ação. Por isso que disse que os homens são mais racionais, porque os homens eles têm mais forte neles essa energia masculina. Então, movimento, direção, ser mais objetivo, ação é a parte masculina. É aquela parte de nós que toma decisões, define metas, enfrenta desafios, cria estratégias, dá uma estrutura e ordem mesmo no meio do caos. Talvez você, mulher que está aqui hoje, está falando, talvez pense assim, mas eu faço tudo isso daqui. Eu já realizo todas as coisas na minha vida dessa forma. Sinal de que a sua energia masculina ela está bastante forte, ela está em alta. Então, é a energia que diz, né? A energia masculina. Ela é a energia que nos diz: vamos, agora é a hora de agir, agora é a hora de fazer, não é? Então, quando a energia masculina ela está exagerada, aí é que é o problema. Ela se transforma em rigidez, ela se transforma-se em controle excessivo, agressividade, falta de sensibilidade. Então, aquele homem que não tem nenhuma sensibilidade, é muito agressivo, é muito controlador, não é? É porque a energia masculina dele, que tem dentro dele, está muito alta ou está exagerada nesse caso. E quando ela está enfraquecida, o que que acontece com essa pessoa? Aí nasce a procrastinação, a indecisão e a sensação de estar perdido. Olha que interessante. Então, uma pessoa que procrastina muito é uma pessoa que não realiza. E se ela é uma pessoa que não realiza, está dando evidência na vida dela que a energia masculina dela está fraca, está baixa. É uma pessoa muito indecisa, que só espera pelos outros, a energia masculina dela está em baixa, né? É uma pessoa que está sempre naquela sensação que está perdido no mundo em que vive, não consegue realizar as coisas com facilidade, sempre com muita dificuldade. A energia masculina daquela pessoa está baixa, valendo-se que, repetindo, energia masculina e energia feminina, tanto o homem como a mulher ele tem, não é? Os dois têm a energia masculina e feminina. Por isso a gente está observando quando, tanto no homem como na mulher, essa energia ela começa a perder o equilíbrio, as coisas começam a dar para trás na vida dessa pessoa.
Então, o que seria, no caso, a energia feminina? Eu falei um pouco da masculina, brevemente aqui. Mas e a feminina? É que a energia feminina, ela é diferente da masculina. Masculino, como eu falei, é aquela que vai lá e realiza, é a que vai lá e faz. É o nosso lado que não procrastina, que cria, que enfrenta as situações difíceis. Já a energia feminina, ela é diferente. É aquela energia do próprio ser da pessoa, do sentimento, né? É a intuição, que as mulheres têm muito, é a criatividade, que elas também têm muito, é aquela sensibilidade de ser mulher, que é óbvio que elas têm muito, é aquele acolhimento, é o sentir. Só para você ter uma ideia, né? Uma criança cai e faz um pequeno ralado no joelho. Quem é que vai lá e pega essa criança e passa alguma coisa ali, algum remédio, faz algum curativo no joelho daquela criança? Geralmente é o homem, o pai ou a mãe, a mulher? Dá para você ter uma ideia, né? Quem é que se compadece mais? Coitadinho, caiu, se machucou. Geralmente são as mulheres, né? Só para você ver essas diferenças, né? Até no nosso canal no TikTok tem esse vídeo lá que eu vou falar agora. Era uma psiquiatra e o filho pequeno, e eles foram num parque aquático, tem um tobogã gigantesco para se descer. O moleque falou assim: mãe, eu vou descer no tobogã. Automaticamente a mãe, protetora, aquela sensibilidade, aquele acolhimento, sentir, não é? A mãe disse assim: não, meu filho, é muito alto, isso você vai se machucar. O pai disse rapidamente assim: se você descer, eu te dou um picolé. Olha, você viu a diferença? A mãe já quer dar aquela super proteção. O pai vai para a vida. Ah, mas se você cair um tombo e se machucar, vai aprender com a vida. Soa dura isso, com certeza, principalmente para as mulheres, quem tem filho pequeno. Mas é da vida. Você tem que começar a entender, não é, esse lado da energia masculina e feminina para se ter o equilíbrio, porque senão você não cria mulheres e você não cria homens nesse mundo que nós estamos vivendo. A inversão de valores está gigantesca. Mulheres com uma energia masculina enorme e homens com uma energia feminina gigantesca, né? Então vamos continuar falando aqui um pouco sobre a energia feminina. É aquela nossa parte que conecta, que sonha, que cria, é a parte da intuição, percebe aquele invisível, vamos dizer, né? Se abre para o novo, sutil, para o emocional. É aquela energia que diz assim: escuta, calma, sente aí, respira. Mas quando a energia feminina ela está exagerada, ela pode se transformar em dispersão, dependência emocional, falta de limites. E quando ela está enfraquecida, surge frieza emocional daquela mulher, desconexão, incapacidade de se abrir para a vida. É uma mulher, ela não é uma mulher amorosa, não é uma mulher que demonstra sentimentos, não é? Não é que ela não seja uma pessoa boa, é uma sim uma mulher mais fria. Não é uma mulher que demonstra emoções, não é uma mulher que é amorosa, porque a energia masculina dela está mais forte. E é aí que gera o desequilíbrio, né? Então, essas duas energias dentro de nós, né, como que elas devem funcionar? Todos nós temos essas duas energias dentro de nós, independente do gênero, cultura ou até do estilo de vida da pessoa. Então é mais ou menos assim, a energia masculina é o sol, a energia feminina é a lua. O homem, ele é mais ativo na parte da manhã. Por quê? Sai cedo para o trabalho, já levanta e vai lá e executa todo aquele trabalho, né? A energia feminina é a lua, é mais da noite, né? O masculino, o que ele faz? Ele abre o caminho. É a parte do homem, tomar a frente, liderar as coisas e tomar a frente, literalmente quando as coisas estão difíceis. Então, estão complicadas as situações, estão difíceis, existe uma situação de perigo. Qual das duas energias precisa ser colocada nessa situação? É a energia masculina. O feminino, ele dá significado ao caminho, embeleza esse caminho, mas o masculino é o que vai abrir o caminho, né? O masculino move, o feminino ele sente. O masculino ele protege, o feminino ele nutre. É o que acontece, o que deveria acontecer. Antigamente era mais fácil disso acontecer. O pai levantava cedo, saía para trabalhar, voltava tarde. A mãe levantava, fazia o café da manhã, dava o café da manhã para as crianças, mandava para a escola o almoço.
Passava lá o remedinho, fazia um curativo no machucado e tudo mais. A mãe é a que cuida da parte da família, a parte emocional. O pai é aquela parte do trabalho e, é claro, como funcionava bem antigamente, é aquela pessoa que se respeitava mais. O masculino é o que provê e o masculino é o que protege. Há muitos anos atrás, né, eu ouvi uma história, era bastante interessante. Era um casal, né, que eles tinham uma filha e a mulher estava grávida, né? E naquela época, isso é bem tempo antigo, né? Para se pegar o ônibus para vir para a cidade, eles moravam numa fazenda e eles tinham que passar aqueles trilhos, né? Para chegar lá na estrada lá e pegar o ônibus para vir para a cidade. Então estava o homem, o marido, a esposa, grávida e com uma criança de colo. Em dado momento, o homem disse para a esposa assim: Olha, sai do caminho, espera um pouco aqui. Ela não entendeu nada. Ele simplesmente foi na frente, regaçando as mangas da camisa assim. Aí que ela viu o que estava acontecendo. Morava em sítio, fazenda, né? Uma vaca tinha dado cria, estava com um bezerro pequeno. E ele percebeu que aquela vaca ia vir para cima deles. Ele, homem, poderia facilmente correr ou se esconder. Agora, imagine aquela mulher com uma criança no colo e grávida também, naquela situação. Como que essa mulher ia correr ou se esconder? Quando ele viu, por isso que eu estou falando isso como exemplo, que o masculino ele protege, né? Quando ele viu essa situação, ele não esperou acontecer. Rapidamente ele foi na direção daquela vaca, a vaca veio para cima dele como ele imaginou, e realmente iria acontecer. Ele dominou, né? Ele tinha muita experiência nisso, dominou ela pela cabeça, derrubou ela. Quando você torce o pescoço de um boi, de uma vaca, assim dói, né? É claro. Aí ela se assustou e foi embora. Aí ele voltou, batendo a poeira assim, e falou assim para ela: Agora você pode vir, que agora acabou o perigo. Você consegue imaginar uma situação como essas hoje, nos nossos dias? Um lado masculino fazendo isso? Você consegue imaginar isso? Quem fez isso foi meu pai, na verdade, né? Quem estava na barriga da minha mãe era eu e meu irmão. Isso já faz alguns aninhos, né? Mas veja que interessante a situação como ela é hoje, só para você ver como as coisas mudam. A energia masculina e feminina sempre esteve dentro dos homens e das mulheres. No Paraná, né? No Paraná, há pouco tempo atrás aconteceu lá de um caminhoneiro ter assassinado dois guardas municipais, um homem e uma mulher. Eles eram casados. Quem viu na televisão viu lá, né? Mas o que mais me chamou a atenção naquela situação foi que eles bateram nesse caminhoneiro, ele ficou com raiva, foi para casa, pegou uma arma, veio e matou os dois. Até ele foi condenado essa semana, a quase 30 anos de prisão. Mas veja que interessante a cena. Eu contei essa cena que aconteceu lá com meu pai e com a minha mãe, e veja a mesma, não a mesma cena, né? Veja uma cena onde exigiria que o masculino tomasse a frente nessa situação. Quando esse caminhoneiro veio com uma arma na direção do casal, sabe o que que o marido fez? Ele catou a esposa e jogou a esposa no caminhoneiro. Porque ele já chegou atirando. Quando ele percebeu que o homem estava atirando, automaticamente ele jogou a esposa dele em cima do caminhoneiro. Você acha que aconteceria isso na época mais antiga? Quem que você acha que tomaria a frente numa situação como essa? É óbvio que seria o homem, né? Só para você ter uma noção, à medida que os tempos vão passando, como que as coisas têm ficado, né? E a importância da energia masculina e feminina estar no equilíbrio, né? Então, quando uma pessoa integra essas duas energias, ela se torna inteira, completa. Porque a ação sem sentimento vira dureza. Ela tem uma ação, mas ela não tem nenhum sentimento, se torna duro aquilo. E sentimento sem ação vira o quê? Uma paralisia. Então isso faz o quê? A gente entendeu o quê? Que a vida, ela pede equilíbrio. Tem que ter esse equilíbrio, né? Quando aparece esse desequilíbrio, o que que acontece? Olha para a sua vida por um instante. Faz um paralelo aí da sua vida. Você age muito, mas sente pouco. Talvez a sua energia masculina esteja tomando conta. Você só age demais e é um iceberg, não sente. A sua energia masculina está em alta. Isso mesmo você sendo mulher.
Você sente muito, mas não consegue agir? Talvez a sua energia feminina esteja pedindo forças, né? Você precisa agir, mas não consegue. O desequilíbrio dessas energias, ele aparece em relacionamentos conflituosos, falta de propósito, ansiedade, falta de limites, procrastinação. Quem procrastina muito tem energia feminina bem baixa, né? Baixa autoestima, dificuldade em se conectar emocionalmente. Sabe aquela mulher, o homem que seja que é mais frio, né? Por mais que você faça para a pessoa não se conecta com você emocionalmente. O problema não é ter uma energia mais forte que a outra. O problema é quando uma delas sufoca a outra. A feminina não pode sufocar a masculina e vice-versa. Então, como que você pode equilibrar isso? Equilibrar o masculino e o feminino não é uma teoria. Você só vai conseguir fazer isso na prática diária. Então, para você fortalecer a energia masculina, estabeleça metas claras, tome decisões simples todos os dias, mas tome decisões. Coloque limite nas coisas. O que que os pais faziam antigamente com os filhos? Não pode isso, não pode aquilo. Colocava limite, a energia masculina dentro da família. Haja mesmo com medo. Será que meu pai não estava com medo do que pudesse acontecer naquela situação? Se a energia masculina dele fosse fraca e a feminina fosse forte, não sei o que teria acontecido, né? Conclua o que você começou. Mostre que a sua energia masculina está forte. E para fortalecer a energia feminina, escuta a sua intuição, pratica momentos de silêncio, acolha as suas emoções, crie, escreva, desenhe, abra espaço para receber, não apenas para fazer. Algumas de vocês aqui só fazem pelos outros, né? Não abrem espaço na vida para receber. É sinal de que a energia feminina ela está muito fraca. Então, quando fazemos isso, algo extraordinário acontece. A energia masculina passa a nos conduzir e a energia feminina passa a nos inspirar. Olha que interessante. A feminina inspira e a masculina vai lá e realiza aquela inspiração. Tem alguém que segura, controla uma pessoa assim? Não. Então, imagine a sua vida como um barco. A energia masculina é o leme, ela vai dar direção na sua vida. A energia feminina é o vento, ela dá movimento naquele barco, faz com que ele flutue bem na água. Então, um sem o outro não vai levar você para lugar nenhum. Não existe o melhor ou o pior nessa situação. O equilíbrio não é escolher entre força e sensibilidade, é unir as duas. É ser firme sem perder a ternura. O que que os pais faziam antigamente? Eles eram firmes com os filhos, mas eles amavam aqueles filhos. Então, você observa hoje esses filhos que já estão com mais de 40, 50 anos, o respeito que eles têm pelos pais. É ser sensível sem perder a força, né? Quando você integra o masculino e o feminino dentro de você, você não apenas melhora a sua vida, você transforma a sua vida. Então, você se torna mais presente, você se torna mais seguro, mais criativo e o melhor, você se torna uma pessoa livre, não escravo dos outros. Então, entenda isso. Observe qual energia domina a sua vida. Olhe para dentro de você mesmo. Cultive a outra energia que talvez não esteja boa no seu caso. E permita que as duas elas trabalhem juntas. Porque a verdadeira força, ela não está em escolher um lado, mas em aprender a ser inteiro nesse sentido, né? Então, como nós observamos aqui, as duas energias são importantíssimas para nós. E é óbvio, se nós colocarmos as duas bens na nossa vida, tudo com certeza vai correr de uma maneira melhor para todos nós, né? Jéssica, vai no iPhone da Jéssica? É nesse, né, Jéssica? Deixa eu só renomear aqui. Deixa eu só colocar aqui. Eu abri o Isso, áudio, tá certo? ok. Tá? Então agora a Jéssica ela vai falar sobre um tema muito importante, né? As duas chaves para você ativar a sua energia feminina. Então vamos dar atenção a Jéssica agora. Boa noite, gente. Hoje eu até falei com a Rô que eu gosto muito desse tema. Eu acho ele bem legal porque eu acredito que muitas de nós, acho que a gente vive um pouco na energia masculina, né? Então hoje a gente vai conversar sobre dois pontos
de como a gente pode ativar a nossa energia feminina, mas do nosso lado externo. O Fernando falou muito sobre a parte interna, que é muito importante, e como que o externo ele vai refletir quando a gente cuida da parte de dentro. Então, quando a gente fala sobre energia feminina, algumas pessoas elas pensam em algo abstrato ou que talvez elas não consigam atingir. E devido às tarefas, né, várias coisas que a gente tem no dia a dia, a gente sabe que a vida de todos está muito corrida, né? Então, às vezes a gente tende a não dar muita atenção para esse pilar tão importante, que é equilibrar essas energias, como a gente aprendeu. Mas na prática mesmo, no dia a dia, a energia feminina ela é presença. Então é a forma que você se vê, a forma que você se cuida, a forma que você se apresenta para os outros. E para a gente aprender a praticar, no caso, pôr na prática mesmo essa presença, a gente vai conversar sobre essas duas chaves que são simples, que fazem parte do nosso dia a dia, mas que às vezes a gente acaba esquecendo e deixando um pouco de lado. Mas essas duas formas, elas ativam a nossa energia e moldam a forma como a gente se vê, a forma como o mundo te percebe. E essas duas chaves é o autocuidado e o estilo. Então, são duas coisas assim que, como eu falei, fazem parte do nosso dia a dia, desde o momento que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Tem coisas no nosso dia a dia que fazem parte do autocuidado e do estilo que a gente apresenta para o próximo. O autocuidado, ele é a base da energia feminina. Então, aqui eu vou falar mais para a parte de mulheres mesmo, né? Mas os homens também têm essa questão do autocuidado. Então, a gente não vai ver de uma maneira fútil, porque não é futilidade, é algo que faz parte do nosso dia a dia. Então, a mulher que se cuida de verdade, ela está transmitindo uma mensagem para ela mesma. Que mensagem é essa? Que ela é uma pessoa importante também. Porque a gente considera outras pessoas importantes. Os nossos cônjuges, os nossos familiares, filhos, pais são pessoas importantes para a gente, né? E a gente procura fazer o nosso melhor para mostrar que essas pessoas importam. Mas e você, como mulher? A gente tem muitos papéis, né? Como eu falei, de mãe, a gente trabalha fora, são muitos papéis que a gente exerce no dia a dia. Mas e o seu papel como mulher? Você está enviando essa mensagem para você que você realmente também é uma pessoa importante? E estudando sobre isso, eu achei algo bem interessante, assim, que a forma que você se trata, olha só que interessante essa frase, ela vai definir a forma que você se enxerga. Olha que profundo isso, gente. A forma que a gente se trata define a forma como você se enxerga. E como que você tem se enxergado hoje? Você tem se enxergado como uma pessoa importante, sem falar de forma egoísta, tá? De uma forma assim real mesmo. Será que a gente mostra para outras pessoas que a gente também se importa? E para trazer isso no dia a dia, quando a gente faz, por exemplo, uma comida, a gente não quer que as pessoas que comam essa comida elas apreciem, que elas gostem do sabor da comida, mesmo no dia a dia, seja um arroz ou um feijão simples. A gente quer que as pessoas elas saboreiem aquilo, não é? Quando a gente, por exemplo, limpa a casa, a gente não quer deixar a casa confortável, a casa bem aconchegante para quem está na casa ou para quem vai chegar. Isso são mensagens que a gente está transmitindo. Mas e para a gente, para a nossa casa, o nosso corpo? Será que a gente está cuidando? Será que a gente está cuidando bem do nosso cabelo, cuidando bem da nossa pele? E aí entra aquelas questões que a gente já conversou algumas vezes, que é sobre talvez praticar um exercício físico, ter uma rotina de autocuidado. Hoje é muito interessante que a gente tem um mundo de produtos de cabelo, de pele, até tem os cronogramas capilar, né? Que antigamente a gente nem ouvia falar disso. Agora, se a gente quiser, tem uma semana você vai hidratar o cabelo, na outra você vai nutrir, na outra você vai reconstruir. Então tem produto para tudo. Será que a gente conhece o nosso cabelo? Será que a gente sabe qual produto que ele está precisando? Porque essas pequenas atitudes transmitem uma mensagem para outras pessoas. E, antes de tudo, como a gente falou, transmite uma mensagem para a gente mesmo. Então, para ficar bem gravado nessa parte do autocuidado,
lembre-se que o autocuidado é a primeira roupa que você veste. A primeira coisa do dia, qual que é a primeira roupa que você vai vestir? É o autocuidado. É um protetor solar, é um hidratante, é a forma como você vai arrumar o seu cabelo. Que imagem você quer transmitir para outra pessoa? Então lembra disso. O autocuidado é a primeira roupa que você veste. Concluindo essa parte, a gente vai para a segunda chave, que é o estilo. O estilo, ele é uma coisa assim muito pessoal. Então a gente não quer ditar moda, não quer ditar padrão, nada disso. Mas até nessa questão o autoconhecimento é importante. Por quê? O estilo, se a gente for estudar, existem 7 estilos universais. E esses 7 estilos, eles fazem parte, assim, de uma forma meio que global mesmo. É um padrão que existe e que todas nós temos, talvez um pouquinho de um, talvez um pouco mais de outro. E para a gente falar sobre os 7, precisaria de mais tempo. Então, eu separei 3 desses estilos, que geralmente é o que as mulheres mais têm. E eu separei até algumas imagens que depois eu vou compartilhar para a gente conversar um pouquinho sobre esses estilos. As roupas que a gente usa, gente, elas comunicam a nossa energia antes da gente abrir a boca. Olha que interessante isso. Você não precisa falar, mas a roupa que você vestir, ela vai falar por você. É como se ela fosse uma extensão da sua energia, uma continuação da sua energia que você, no caso, talvez esteja exercendo mais, que seja a masculina ou a feminina. E por esse estilo falar por você, ele vai transmitir emoções, ele vai transmitir coisas que talvez inconscientemente a gente nem tenha percebido, como força, suavidade, firmeza, sensibilidade. O estilo, ele tem o poder de transmitir também uma mensagem, como a gente falou. E pra gente... Ah, Edri não tá conseguindo ver porque eu tô em 2 aparelhos, Dri. Eu tô falando por um e por outro. Tá até, eu acho que meio tortinho. Mas eu também daqui a pouco já não vou aparecer, porque eu vou colocar as imagens, tá? Então pode ficar tranquilo. Daí, se tiver dando... Tá dando pra ouvir bem, gente? Que meu microfone tá? Ah, então beleza. Perfeito. Então, a gente entende que o estilo, ele tem esse poder de mostrar pra gente. E, assim, se a gente realmente pensa em ativar o nosso feminino, isso vai mostrar se ele vai estar alinhado em quem a gente realmente é. Aí, esses 3 estilos que eu separei, que eu acredito, assim, que de uma forma bem genérica, tá? Porque todas nós, como eu falei, temos um pouco. Eu vou falar sobre os 3 principais e eu vou compartilhar umas imagens aqui com a gente, ó. Deixa eu pôr a tela. Ó, o primeiro estilo, ele é o estilo romântico. Olha só. Quem será que talvez se identifique com esse estilo? O estilo romântico, ele é extremamente feminino, gente. Ele traz alguns elementos que tá super em alta, como poá, estampas mais florais. A gente vê babados, laços. Isso não quer dizer que a mulher ela é infantilizada. Ó, que a Adriana falou que adora esse estilo, porque realmente ele é um estilo muito feminino. Então, quando você vê pessoas com esse estilo de roupa, que traz uma coisa mais floral, uma coisa assim, cores mais candy, sabe? Talvez cores mais pastéis, você, sem perceber, você já identifica aquela pessoa como sendo uma pessoa mais romântica, uma pessoa mais delicada, uma pessoa que traz uma suavidade. Então, tem muita renda. Não importa, assim, tipo, os tecidos, talvez são tecidos mais leves, mais fluidos, né? Mas é onde eu queria mostrar para vocês. Olha só como essas fotos, elas falam sobre essas mulheres sem a gente nem conhecer. Pode ser até uma que tenha inteligência artificial, que foi feito, mas colocou uma roupa ali com estilo que tem uma sapatilha, um poá, a gente já identifica que essa pessoa é uma pessoa mais romântica, que traz essa leveza ou essa suavidade. Então, para a gente gravar o estilo romântico, ele acende esse lado mais doce, sabe, do feminino? Um lado, assim, acolhedor, que é isso que o Fernando falou, né? E a gente, tipo, a mãe, ela tem mais essa questão acolhedora. Então, às vezes, se a gente for assistir um filme mais romântico, a tendência da personagem vai ser esse estilo.
dificilmente ela vai usar umas cores mais fortes, vai ser essa questão mais delicada mesmo. Aí a gente vai para um segundo estilo, que eu falei que é um pouquinho complexo, então, para ser de uma forma resumida, para ficar bem gravado, eu separei esse outro exemplo, que é o estilo elegante. Eu acho lindo esse estilo elegante. Eu amo. Isso aqui é tudo Pinterest, tá, gente? O meu objetivo é um dia poder ter essas roupas do Pinterest, mas a gente usa como inspiração, né? Lógico. E nesse estilo elegante, a gente vê o quê? Linhas retas, linhas mais firmes. Por quê? Essa questão de linhas retas, que a gente vê às vezes num blazer, numa calça social, ela transmite mensagens também. Ela traz uma mensagem de uma coisa assim, mais firme. Geralmente são mulheres que talvez lideram empresas, mulheres que têm esse lado mais de liderança mesmo, sem ser agressivo. Isso que é interessante, é uma coisa que traz um lado feminino, que nem a gente vê um vestido tubinho, uma coisa assim mais reta, mas traz ainda um lado feminino da mulher. E aí as cores são cores mais neutras, tipo um branco, um bege, um preto, azul marinho. Então, se você é uma mulher que está nessa energia de talvez trazer mais essa firmeza, provavelmente seu estilo ele vai tender mais para esse lado, de usar mais linho, mais alfaiataria. E aí a gente, para gravar, a gente sabe que o elegante, ele ativa o feminino, que lidera com presença, que foi o que a gente falou, que o feminino ele é presença, mas não com uma força. Ele não precisa ter aquela força masculina para passar essa mensagem, mas de uma forma sutil, ela passa que ela é feminina, mas com firmeza. E o terceiro, que eu gosto de todos, gente, mas esse daqui também pega muito meu coração, que é o estilo casual. Por que que o estilo casual ele é muito usado? Porque ele é um estilo mais confortável. Então, para todas nós que temos uma vida corrida, muitas aqui devem ter filhos, talvez levar o filho para a escola, na correria do dia a dia, faz o quê? Pega um básico, que é um jeans, um tênisinho, que um tênisinho branco é uma peça-chave para a gente ter no guarda-roupa. Porque esse tênis branco, você pode usar ele no estilo mais casual, com uma camisa, como a gente vê aqui, elementos mais com jeans, com uma bolsa básica. Mas, por exemplo, se você tem um estilo romântico, você pode usar um vestido florido ou uma saia plissada com um tênisinho branco. Você vai estar unindo dois estilos em um só. E esse estilo casual, ele geralmente ele traz essa linha mais confortável. Então é usado muito algodão, muita malha, essas modelagens mais soltas. A gente vê muito tricô, moletom, que realmente ele traz quando você vê uma pessoa que ela tá confortável, ela tá bonita, mas ela tá confortável. Você pode ter certeza que o pé dela não tá doendo por causa de um escarpão, ela não tá se sentindo apertada, porque ela tá realmente nessa linha mais casual. Ou até se a gente for pesquisar, entra numa linha mais natural. Então, conforto é o tema de quem gosta desse estilo. E essa energia feminina ativada através desse estilo, ela traz mais uma coisa mais espontânea, uma coisa mais leve. E é um feminino mais livre mesmo, sabe? Mais real do dia a dia, que quer dizer assim, é como se fosse, essa sou eu, no meu dia a dia. Vou buscar minha filha na escola e vou colocar um jeans, uma camiseta básica branca, um tênisinho, tô linda, confortável, maravilhosa. Mas, deixa eu voltar aqui a tela, tá, gente? Agora parei de compartilhar. Pra gente ver, pra gente entender sobre essas questões, é lógico que é uma coisa que a gente às vezes tem que ir um pouco mais a fundo, e o autoconhecimento, ele é tão importante porque até nisso, até no estilo que você escolher, você vai estar transmitindo uma mensagem. Então, para a gente fechar esse arco dessas duas chaves, que eu trouxe de uma forma assim bem resumida, mas que realmente dá para a gente entender como que o autocuidado ele vai revelar a forma como a gente se trata e o estilo ele vai revelar como você quer ser vista. Que imagem você quer passar? De uma pessoa mais romântica, mais acolhedora, de uma pessoa que gosta mais de viver leve, mais confortável. Agora, quando você ativa esses dois, quando você usa esses dois ao seu favor no dia a dia, se cuidando, mostrando que você realmente também é uma pessoa importante, a gente ativa a energia feminina de uma forma natural e leve. Não é uma coisa forçada. Você não vai precisar viver em padrões que vão te prender, mas é uma coisa que vai mostrar que você tem a sua energia feminina ativa, o seu autocuidado em dia, e você vai mostrar uma coisa muito importante. A vida da gente é feita de escolhas. Todos os dias a gente tem
que tomar decisões e escolhas. Então, quando a gente aprende a escolher com intenção, a gente deixa de se vestir para o outro e passa a se vestir para a gente mesmo. A gente entende o que faz parte do nosso dia a dia, o que a gente gosta e o que faz a gente se sentir bem. Então, para concluir, lembre-se disso. O autocuidado revela como você se trata e o estilo revela como você quer ser vista. Então, vamos gravar bem isso. Se pergunte, como eu quero ser vista? As roupas que eu estou usando, o cuidado que eu estou tendo comigo mesma, está revelando que tipo de pessoa que eu quero ser. Obrigada, gente, pela atenção. Agora, a Rô vai fazer essa parte que é muito interessante. Eu amo as partes da Rô também, porque sempre tem uma surpresa, né? E o tema da Rô é decifrando o seu inconsciente. Muito bem. Esse clima hoje está maravilhoso. Essa energia feminina e masculina. Muito. E hoje eu quero falar para vocês que eu achei bem interessante a enquete que foi feita. E parabéns, vocês participaram. Nós tivemos 30 pessoas que escolheram a chave número 1. Tivemos 3 pessoas que escolheram a chave número 3. E tivemos 2 pessoas que escolheram a chave número 3 e 4 pessoas a 11. Então, foi muito boas votações. 30 pessoas, 3, 2, 11. E agora, nós vamos acessar algo muito especial e importante. Aquilo que o seu inconsciente está tentando te mostrar. Então, vocês fizeram as escolhas das chaves e eu acredito que vocês estão bem curiosos para descobrir aquilo que essa chave vai mostrar para você, o que ela quer te falar. Se você, por exemplo, é uma das 30 pessoas que escolheram a chave número 1, ela é uma chave clássica, ornamentada, é um símbolo de lealdade, estabilidade. Essa é a palavra-chave. Então, você é alguém que valoriza vínculos duradouros. E você acredita que o amor é um compromisso e cuidar do outro é um gesto de respeito e também de confiança e honra. E sua afetividade, ela é protetora e estruturada. E você, que escolheu essa chave número 1, gosta de segurança emocional, saber onde você está pisando. Então, na verdade, quem escolheu essa chave também preza a fidelidade. Mas veja um detalhe: às vezes, esse seu desejo de segurança faz você resistir a mudanças. Então, eu quero que você preste atenção nisso. Muito. Seu som está fechado, Rô. Nós estamos ouvindo. Rô, eu fui fechar outro e fechei o seu sem querer. E aí, Desculpa. vocês pegaram até que parte, será? Que eu não percebi também. Alguém me Foi ajuda? até o momento que você falou assim para a gente prestar atenção no que você falou assim sobre a segurança, né? A pessoa gosta Resistência. disso, a resistência, a segunda parte. Isso. Desculpa, fiquei emocionada. Ah, muito bom. Então vamos ver onde eu parei. Que eu falei sobre prestar atenção, que muitas vezes esse excesso de segurança pode fazer a pessoa resistir a mudanças. Exatamente. Muito obrigada. Então, cuidado. Você pode se apegar muitas vezes àquilo que você conhece, mesmo quando aquilo que você conhece não te faz crescer. Mas muitas vezes o medo de perder aquilo que você já conquistou, preste atenção nisso, pode fazer você parar, ter medo de arriscar e ir para o desconhecido. Então, cuidado para não sustentar situações por costume. Seu coração te ensina o caminho da lealdade, mas você também precisa entender o valor de soltar, porque o amor, quando ele é verdadeiro,
ele não se desmancha com o tempo, ele se transforma. Qual é a frase? Toda chave tem uma frase. Anote aí a sua frase, quem escolheu a chave número 1. O amor é um compromisso com o coração, mas não precisa ser uma prisão. Agora, teve 3 pessoas que escolheram, enfim, a chave 2. A chave 2, moderna, Pode geométrica. repetir a frase A da frase é: chave 1? o amor é um compromisso com o coração, mas não precisa ser uma prisão. No final, eu vou repetir as 4 frases, porque às vezes é difícil anotar mesmo. Daí eu vou falar na sequência, quem não conseguir anotar, daí a gente vai poder anotar no final também, tá bom? Então, falando sobre a chave número 2, né? É a chave moderna, geométrica, símbolo da clareza, do equilíbrio, do raciocínio. É alguém que precisa entender para sentir. A sua afetividade, ela é mental, comunicativa. Você é uma pessoa que gosta muito de conversar com análise, analisar, compreender o que está acontecendo nas relações. Você busca transparência e lógica emocional. É uma pessoa que não suporta dramas, não suporta joguinhos. Por fora, às vezes, para algumas pessoas, essa pessoa ela pode parecer até fria, mas por dentro, acredite, existe uma grande sensibilidade que ela mostra apenas para aquelas pessoas que ela confia plenamente e ela se sente segura, segurança total. Como é a mente da pessoa que escolheu a chave número 2? Essa mente é um filtro do coração. Ela pensa, muitas vezes, você pensa o amor antes de vivê-lo. E isso pode te proteger e também, veja bem, te distanciar de experiências mais profundas, espontâneas, experiências intensas. Pois nem tudo, preste atenção quem escolheu essa chave, nem tudo precisa ser explicado. Vem a frase. O amor, ele cresce na clareza e respeito nos espaços do outro. Agora, vamos então para a chave número 3. É uma chave simples, antiga, e ela representa a intensidade emocional. Ah, quem escolheu essa chave foram 2 pessoas. Essas pessoas, elas sentem o mundo com a alma, ama com força, se entrega de verdade e dificilmente vive algo pela metade. Suas relações são experiências transformadoras. Você ama com presença, verdade, profundidade, mas é essa profundidade que às vezes te faz sofrer, pois você ama tanto que pode se perder, confundindo amor com salvação, entrega com dependência. E quando muitas vezes o outro se afasta, você pode se apagar junto com aquele afastamento. É isso mesmo. Então, esse é o momento para você aprender a amar sem se dissolver. A intensidade realmente é linda, mas ela tem que vir acompanhada de consciência para não te fazer sofrer. O amor, ele só é pleno quando não te consome e sim te expande. Olha que frase. O amor, ele só é pleno quando ele não te consome e sim te expande. E qual é a sua mensagem? O amor verdadeiro, ele não pede sacrifício, ele pede apenas presença e verdade. Essa é a frase. Agora, vamos para a última chave, a chave do coração. Foram 11 escolhas dessa chave. Eu achei tão bonita a definição dessa chave. Ela representa o romantismo, a delicadeza, a sensibilidade. Ela é a chave que representa pessoas feitas de ternura. Se essa é a sua chave,
Você ama de forma doce, generosa, sente prazer em cuidar, gosta de demonstrar aquilo que você sente. Gosta, muitas vezes, de estar perto. E quando você oferece algo, você procura oferecer sempre o melhor de si. Quem escolheu essa frase é dona de uma atitude acolhedora. Acolhedora. É uma pessoa que acolhe. E as pessoas se sentem naturalmente bem ao seu lado. Mas também há um ponto importante aqui que você tem que considerar. Você, às vezes, acredita que o outro, ele vai te amar, te considerar na mesma medida. E quando isso não acontece, você sente uma terrível dor emocional, se frustra. Então, seu desafio é compreender que cada um tem a sua forma e sua linguagem afetiva, que às vezes é muito diferente da sua linguagem de amor. E o amor, ele não é uma troca exata, ele é uma expressão. E a pessoa, ela não pode te dar aquilo que existe no seu coração. Ela sempre vai oferecer aquilo que está dentro do coração dela. Quando você aceita isso e entende, a sua vida se torna mais leve, aquele peso no ombro vai embora. Qual a dica? Não crie expectativa no outro. Você pode até ter esperança, mas expectativa não. Quando isso acontece dentro de você, você solta essa expectativa, tudo flui e você se torna uma pessoa ainda mais verdadeira. Qual é então a sua frase? Anote aí. Amar é oferecer o que você tem de melhor, sem perder, sem se perder no processo. Então, eu quero dizer aqui que eu fiquei muito feliz que vocês mostraram para mim que querem muito saber aquilo que está no inconsciente. Por isso, eu estou fazendo essa série com vocês, para que vocês possam conhecer melhor aquilo que está ali dentro, que vocês não podem acessar muitas vezes de forma consciente. Mas exercícios como esses que eu estou passando, eles foram estudados para poder mostrar aquilo que você realmente é ali dentro do seu inconsciente. Quero dizer para vocês que cada chave representa o espelho do seu mundo interno. Forte isso, né? E talvez essa chave, hoje, abriu a porta do seu autoconhecimento. Compreender a forma que nos amamos é o primeiro passo para aprender a amar com mais consciência, amar com mais leveza, mais verdade. Hoje nós tivemos aqui, nesse exercício, uma avaliação da nossa afetividade. Agora, eu quero explicar que as nossas reações conscientes, aquilo que a gente está fazendo, sempre vai revelar aquilo que você tem no inconsciente. Sabe as coisas que te irritam? Ou quando você se sente rejeitado, abandonado ou mesmo humilhado? Algo aconteceu lá atrás e você, naquele momento da raiva, da rejeição, acessa, mesmo sem saber, aquilo que você está acessando, porque está ali dentro do seu inconsciente. Pois você tem reações de algo instalado no passado, que está aqui. Então, procure, a partir de hoje, se questionar um pouco mais. Por que eu sou inseguro? Porque muitas vezes eu carrego medo, raiva, porque eu me sinto uma pessoa inferior. Por quê? Porque me irrito tanto. Para tratar e curar, tem que saber, tem que conhecer. Assim como você faz um exame para detectar sua saúde física, você também precisa se examinar. E a forma de fazer isso é se questionando, mergulhando dentro de si. Exemplo, nas minhas reações, eu sempre me pergunto, eu me questiono, por que, Rosileia, você está agindo assim, falando assim? Esse é o exame que eu posso fazer para me descobrir, para me conhecer. E você deve fazer isso também, para o seu autoconhecimento. Agora, eu quero chamar a sua atenção para uma pergunta muito importante. Como você pode conhecer uma pessoa?
E como você pode se conhecer? Olha que pergunta, quero chamar sua atenção para ela. Será que é aquilo que a pessoa fala? Ou será que você conhece alguém através daquilo que ela age? Para um pouco e pensa. Vou até tomar uma aguinha. Talvez a maioria vai responder: bom, eu conheço através da atitude da pessoa. Se você respondeu que é pelo que a pessoa fala, errou. Mas se você também disse que você conhece alguém pela ação da pessoa, também errou. Sabe por quê? Porque você realmente se conhece e conhece o outro não é pelo que ela fala e nem como ela age, é como ela reage. Anota isso e leva para a vida. É como ela reage. A reação mostra quem sou, mostra quem o outro é. Porque a ação, a pessoa ela pode representar, ela pode enganar. Mas a reação da pessoa não engana. Isso mostra quem ela realmente é. Alguém pode subir no palco da vida e só representar. Viver uma vida de mentiras, máscaras. Isso é como ela age. Mas aquilo que ela sente e reage, isso revela o verdadeiro eu dela. Então, o que que eu quero dizer hoje? Se questione mais. Observe a partir de hoje as suas reações, a reação do outro, porque uma coisa é certa, e nós queremos mostrar isso para vocês nessa classe online de alunos. O autoconhecimento é um poder, e esse poder, quando ele está nas suas mãos, ninguém pode tirar de você. Então, para mim, é um grande prazer finalizar nosso segundo treinamento com conteúdos importantes. Eu sei que não é tudo que vai servir para você, mas eu sei que algo, alguma coisa, algum detalhe, você pegou para você. Confie no seu processo, na sua jornada, na sua transformação. Eu posso pegar na sua mão, mas acredite, o caminho é totalmente seu. E eu sei que você foi uma pessoa projetada pelo grandioso Criador com o potencial de se transformar e ser a pessoa que você nasceu para ser, sem máscara, com leveza, apenas sentindo o prazer de viver e viver o presente chamado vida. Então é isso que eu quero para mim e é isso que eu quero para você. Bom, acho que foi muito bom, tanto a primeira parte do Luiz Fernando, que acredito que nós entendemos muitas coisas importantes e podemos melhorar. Talvez descobrimos hoje que, como mulher, talvez estamos numa energia um pouco masculina, ou não. Mas se descobrimos isso, nós podemos nos transformar, mudar. E também a parte da Jéssica, eu achei incrível, fabulosa, né? Acho que sempre a gente aprende um pouco mais. E eu achei interessante uma das frases do Luiz Fernando que eu anotei aqui, não apenas melhorar a vida, e sim transformar a vida. Que frase! Então, permitir também que as duas energias trabalhem juntas. Frase da Jéssica, que me chamou a atenção. A forma como você se trata define a forma como você se enxerga. Nós transmitimos uma mensagem. Qual é a mensagem que você está transmitindo? O que é que você vai começar a transmitir a partir de agora? Isso é com você. Então, eu acho que terminamos muito bem hoje o nosso segundo treinamento. E deixa eu também colocar aqui minha reação, 1000 corações para vocês que foram aplicados, eh, fizeram a enquete e tornou essa noite maravilhosa. Agora nós vamos finalizar a gravação e vamos fazer aquilo que falamos antes de iniciar a gravação. Se vocês tiverem alguma frase para interagir, algo que tocou seu coração, eu também quero ouvir vocês. Jéssica quer ouvir vocês, Luiz Fernando quer ouvir vocês. Então vamos finalizar a gravação e vamos interagir um pouco e responder as perguntas e as dúvidas se houver alguma.